Fala, meus amigos, estamos de volta. Você que esperou a semana toda para poder junto com a gente conversar sobre temas relevantes e pensar fora do saleiro. Estamos de volta com esse timaço hoje com algumas baixas, mas eles prometem fazer jus e recuperar aí a nossa baixa do nosso amigo Ivan, que não pôde estar por aqui hoje, tá bom? E hoje, galera, nós vamos falar sobre um tema bem legal. Falar sobre um tema bem relevante que tá na boca do povo, caiu na boca do povo, caiu no podcast Temperados. Nós vamos falar sobre relacionamentos, nós vamos falar sobre sexo, nós vamos falar sobre sexo. Então você fica... Olha, eu falei! Gente, o Ícaro, eu vou falar, o Ícaro, ele tava assim, cabisbaixo. Aí quando a gente falou no tema, derrubou água aqui, quando a gente falou o tema sexo, olha o sorriso dele! Já tinha com isso. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre essa alegria, sobre isso que foi criado. Mas antes de falar de sexo, a gente precisa falar de outras coisas, tá? Então, o tema de hoje é sobre relacionamentos modernos. Relacionamentos modernos e sobre o que Deus falou sobre o nosso perfil de relacionamentos. E a gente começa a nossa discussão, já buscamos a Deus aqui, já oramos, porque só Ele na causa, tá, meus amigos? Só Ele na causa desse programa de hoje. Então, a gente vai aqui, e aí eu vou perguntar aqui pro nosso amigo Ícaro. Ícaro, uma pergunta simples. A gente falou, você se animou, sexo é bom? Então, biblicamente Gente, vocês vão editar isso. Biblicamente falando, é bom sim. Ok, É do seu irmão. Perfeito. Nosso amigo aí já começou dando um spoiler do tema. Mas antes de falar sobre sexo, que nosso amigo Ícaro já respondeu, quando a gente fala sobre relacionamentos, tá? Relacionamentos. Uma frase pra você que define relacionamentos de bate-pronto. Vai lá. Ser solteiro não é pecado. Agora isso foi polêmico. Ser metido Boa. na vida alheia, assim. Boa! Gostei! E Temperados também é desabafo. É verdade. Você que se meteu na vida da Ivy, tá assistindo esse podcast. É verdade. Quando a gente fala sobre relacionamentos, Nádia, a primeira frase que vem na sua mente seria qual? Autoconhecimento. Autoconhecimento. Ah, garota intelectual. É outro patamar. A primeira frase ela disse em uma palavra. Aqui é poucas e boas. Aqui a gente vai seguindo. Então, sucinto. Você que chegou até aqui, não sai daí, pois nós começamos agora o nosso podcast Temperados, pensando fora do saleiro. Podcast Temperados. Então vamos lá, a gente já chegou, já conversou e, meus amigos, quem se sentir à vontade para responder, fica aí para a dica que pode falar. A gente vai começar falando sobre o início de tudo, né? Sobre o início de tudo. A gente anda por aí e muitas pessoas estão desesperadas, Ícaro. Desesperadas, Ivan. Desesperadas. Não é mesmo, Nádia? As pessoas... Esse vai ser demais. As pessoas estão desesperadas porque elas falam que não encontram ninguém e quando encontram não prestam, tá? E a primeira pergunta que eu faço é: ser solteiro é ser feliz, Ivni? É sim. Você que chegou falando aí que ser solteiro não é pecado, né? Então a pergunta é: ser solteiro é ser feliz? Tudo isso num viés bíblico, tá? A gente está aqui falando aqui sobre um pouco do que Deus espera da gente. Então, de acordo com seus conhecimentos, fala pra gente um pouquinho sobre isso. Bom, sim, ser solteiro é ser feliz, sim. Por quê? Vou responder. É óbvio que na nossa vida tudo tem um momento certo pra acontecer, né? E a gente precisa confiar em Deus. A questão é que o momento da solteirice na nossa vida, a gente tem que aprender a desfrutar com sabedoria também, né? E às vezes, por expectativas alheias, pressão social e várias coisas, a gente acaba achando que ser solteiro é uma coisa ruim, né? É estar sozinho, né? É estar, sei lá. E às vezes não é isso também, né? Não é. Não quer dizer que vai ser um momento ruim da sua vida, porque você tá sozinho é ruim. Não. Eu acredito que você também tem sabedoria para desfrutar da sua solitude. Só que eu acho que a gente não precisa também ceder assim a essas pressões. Porque quando isso acontece, a gente acaba
fazendo bobagem. E eu acho que o momento da nossa solteirice é o momento que mais Deus trabalha no nosso coração pra gente ter sabedoria pra poder passar pra uma outra fase, né? Eu acho isso. Pessoal, a gente finaliza por aqui o nosso podcast. Ela tá demais desde os últimos. Cara, Eu parabéns. queria acrescentar aqui ao que ela falou, porque assim, o que a Ivy falou é muito verdade, que eu acho que a gente vive processo. E a gente, nós como seres humanos, parece que a gente nunca está satisfeito com o processo que a gente está passando. Então assim, eu até vi alguém que diz assim, a infância é a melhor parte da vida pro adulto, porque a criança não gosta de ser criança, ela quer ser adulto. Então, quando quem tá solteiro, às vezes acha que precisa estar se relacionando com alguém porque tá na idade, que já tá, o pessoal fica pressionando. E aí, perdão pessoal. Tá na hora dele falar, né, sobre isso. Tá difícil hoje com você, meu jovem. Tá complicado. Vamos orar aqui, Senhor, abençoa. Mas Continuando, eu acho assim que viver o processo. Pra quem tá solteiro, pra você que está solteiro, viva o processo de estar solteiro. Pra quem tá casado, viva o processo de quem tá casado. Tem gente que tá casado que fala assim, se eu fosse tu solteiro, eu curtia minha solteirice. Aí a gente que tá solteiro aí fala assim, eu encontrar o amor da minha vida. Rapaz, isso aí faz muito Eu quero falar sentido. contigo, tu vai responder? Não, mas é porque você é a pessoa até Juvenal. Não, pessoal. Por favor. Não, tranquilo. A Ivy falou sobre pontos bem importantes, e o Ícaro também. Primeiro, que foi essa pressão social. E principalmente as mulheres. As mulheres, elas são pressionadas. O homem, ele pode curtir, a sociedade prega isso. E as mulheres têm que, tá ficando pra titia, tá isso, aquilo. A sociedade, ela cobra muito. E por a sociedade cobrar muito, nós nos cobramos muito. E muitas vezes nós fazemos da vontade da sociedade como se fosse a vontade de Deus. E aí a gente leva isso como regra. E aí foi um negócio bacana, eu queria que tu explicasse pra gente a diferença de solidão para solitude. Porque ela falou o seguinte, você precisa aproveitar a sua solitude. E muitas pessoas confundem a solidão com a solitude. Então explica pra galera que acompanha o podcast essa diferenciação e o que a gente precisa fazer. Cara, na minha caminhada, nesse processo, eu precisei da solitude Solteira, pra... pode falar. Foi até difícil de falar, porque ela ficou tanto Não, tempo... porque eu ainda estou solteira se eu for levar em consideração o estado civil. Por isso que eu pensei, entendeu? Mas assim, o processo de solitude, ele me ajudou no autoconhecimento e no crescimento. De entender quem eu sou, as minhas vontades, de entender o meu processo. E às vezes que eu estava em solitude, eu não estava em solidão, porque sempre eu estava acompanhado de bons amigos, minha família, mas tinha momentos que eu me resguardava para eu refletir sobre esse meu processo de crescimento e de conhecimento. E ali, cara, eu comecei a descobrir várias verdades sobre mim, que se eu não tivesse naquele momento, talvez eu teria feito mais besteira ainda em relacionamentos futuros. Então me ajudou a me relacionar não só com uma pessoa do sexo oposto, eu falo um namorado, mas me ajudou nas minhas relações com famílias, amigos, trabalho. A gente precisa entender que o relacionamento, ele é desafiador e ele não é só a questão de você com o outro, um namorado ou uma namorada, mas é a questão do meu relacionamento com o todo. E quando eu passo por um processo de solitude, aos pés da cruz, buscando em Deus sabedoria e entendimento, as coisas elas ficam mais claras. E eu consigo construir um relacionamento sólido com as pessoas da base, que é a minha família. Porque às vezes a galera é a seguinte, elas não entendem que a minha relação com a minha família é um reflexo também de como eu vou me relacionar com o meu parceiro. Mas sempre fala isso aí. E aí, aí a gente muitas vezes, não sei se você de casa já foi assim, eu já fui. A gente não valoriza as relações de casa. O que o pai fala, o que a mãe fala, os momentos em família. O João puxava muito minha orelha e falava assim, cara, aproveita isso que tu tem aqui. Está em família, está com seus amigos. Porque às vezes a galera tá tão pilhada em ter alguém que aí ela tá com os amigos e fica triste. Tá com a família, com momentos incríveis, viajando. Verdade. E tá ali, ó, pensando porque... Tá com o outro e tá triste. Cara, E aí eu comecei a entender, não, cara, eu preciso aproveitar o momento presente. E o processo de solitude, que é o processo de reflexão, de autoconhecimento, de autoentendimento, me fez entender o seguinte,
se eu não aproveitar o agora, com quem eu tô agora, quem me garante que eu vou replicar isso, porque são hábitos, quem me garante que eu vou replicar esses bons hábitos com uma pessoa que eu quero estar por perto? É bem capaz, eu acho que às vezes, Jugas, é por isso que alguns relacionamentos eles acabam não... Sabe, porque a galera acaba replicando maus hábitos que elas não tiveram dentro da sua base familiar, de relacionamento com amigos e entre você mesma. E olha que massa. Se você que tá aí, se você que tá solteiro não consegue ser feliz sozinho, você nunca vai conseguir fazer o outro feliz. E você nunca será feliz num relacionamento se você não consegue aproveitar o momento de solitude, onde até o próprio Jesus se resguardou para ter momentos de solitude. E esse momento de solitude é um momento de autoconhecimento e um momento de comunhão, porque Jesus se resguardava para buscar a Deus e porque também ele precisava conhecer-se para que os próximos passos pudessem ser dados. E outro ponto que a Kevin falou muito interessante é que a vida da gente são fases. Você tem que viver fases. E muitas pessoas não querem viver essa fase. Beleza. Mas e para aquelas pessoas que já fazem tempo que estão nessa fase e não conseguem passar? Não é fácil. Não é fácil, eu digo por experiência própria. Um testemunho. Gente, é muito difícil. Você realmente precisa... Porque assim, o Juvas é mais novo, não parece, mas ele casou cedo, né? E saiu de casa. Eu tava pensando que os 38 anos era verdade. Era não. Gente, hoje é aniversário do Juvenal, viu? Nós estamos gravando no meu aniversário, você vai assistir um outro dia mais, tá tudo certo, tá tudo certo. E aí as minhas amigas começaram, né? Assim, e eu comecei a me sentir realmente só, assim, agora deu. A minha melhor amiga tá em Portugal, casou, a outra começou a namorar, eu disse, agora deu. E eu tive que começar a dizer, eu preciso criar novas amizades. E essa situação foi engraçada, porque desenvolveu em mim habilidades de construir novas amizades. Eu hoje tenho muita facilidade de fazer amizade, por quê? Porque no passado eu via elas criando asas, se eu não criar novas amizades pra eu aproveitar aqui, eu não vou. E Ícaro, eu queria que tu comentasse pra gente, ainda da fala da Ivy, que foi fantástica, e que a Nadia complementou agora. Tá rendendo. Tá rendendo. Essa pressão social, veja que a Nadia, a princípio, eu vou usar o exemplo dela porque ela falou, a princípio ela sentiu o desejo de ter uma outra pessoa, não porque ela se sentiu só de um outro companheiro, é porque ela viu as pessoas ao seu redor se casando, namorando, e ela falou, foi mais uma necessidade do outro. Eu queria que tu comentasse isso. Só antes do Ícaro comentar bem, que mais vale ressaltar, Juvas, que senão a gente vai desconsiderar também o que o outro sente, Sim. porque Deus ele fez o ser humano pra estar em dois, né? Não é bom que o homem esteja só. Então é interessante a gente cuidar dessa... De fato tem uma necessidade dentro do teu coração Sim. mesmo de estar com alguém. Só que vai ter momentos que você vai querer de fato encontrar alguém e ainda não vai conseguir. Quando é que você descobre que é o momento de você ter alguém? Ele passa muito pelo processo da solitude, que a Nádia comentou, desse autoconhecimento e tal. E aí eu vou reformular a pergunta que eu fiz pro Ícaro. A Bíblia fala o seguinte, o plano de relacionamentos é o plano da criação. É o que Deus planejou lá no Éden, né? Só que quando Deus criou Adão, automaticamente ele não criou Eva. Então Adão teve momentos em que ele estava sozinho. Adão teve um momento que ele estava solteiro, ele estava sozinho no Éden, e ele teve que aprender para que ele pudesse estar preparado para estabelecer um novo relacionamento. Então, Adão teve o seu momento de solitude. Ele não estava sozinho, mas ele teve um momento de autoconhecimento, ele teve um momento em que ele estava ali conhecendo as situações e que ele teve a necessidade. Engraçado, né? É porque ele estava num local tão perfeito, não era para ele sentir a necessidade de Eva. Isso faz a gente firmar mais ainda a necessidade de vivermos em comunidade, de construirmos famílias e relacionamentos. Engraçado, foi na Bíblia, o Hélio Mais, que fala que ele viu os animais, cada um de Com seus pares. casal, e aí E ele sentiu. E é porque assim, pra tu ver, a gente não pode desconsiderar o sentimento do outro, de sentir a necessidade de ter alguém, porque Adão ele vivia num momento pleno, ele tinha o próprio Cristo perto Como dele. companheiro. Como companheiro. Cara, Cristo em si é suficiente. No entanto, existe um plano de família que fez com que, mesmo Adão tendo a plenitude de Cristo ali, ele olhou e disse assim, eu gostaria de ter também uma companheira. Rapaz, não tinha analisado sobre isso não, viu? Poxa, tô aprendendo aqui no podcast. E aí, o que acontece? Ícaro, vamos lá.
Quando existe, Deus coloca, a gente falou sobre a solteirice, vamos para os relacionamentos, você que tem muita propriedade sobre o assunto. Nossa! Demais. Deixa eu ver, não joga. Existe o cara perfeito, ou a mulher perfeita, ou melhor, existe o par perfeito colocado por Deus na vida das pessoas. Nossa, essa daqui vai dar audiência, responde. Então, para a decepção de muitos e a alegria de poucos, eu digo que eu acredito que não existe. Eu não acredito que Deus ele coloca a pessoa certa na minha vida. É um pensamento meu. Eu acredito que Deus ele me dá um entendimento e ele permite que pessoas passem pela minha vida despretensiosamente e eu vou ter esse livre-arbítrio de ver quem se enquadra naquilo que eu espero. Então até tinha falado de quando é que eu sei que eu preciso, que é o momento. Eu acho assim que nessa coisa toda, porque assim, a gente vive numa sociedade que ela é muito, tem todo um estereótipo de impor costumes. E aí durante muito tempo existiu esse costume de que existe a princesa e existe o príncipe, o cara ideal, a menina ideal, que vai ter os felizes para sempre, que vão vir. Você for olhar todos os filmes, para quem tá me assistindo, nos assistindo, né? Eu conheço a maioria dos filmes de romance e já assisti quase todos, eu conheço. E sabe o que é mais interessante, que é mais engraçado? Na verdade eu assisto todo tipo de filme, mas inclusive de romance. E aí, o que é mais interessante é que a maioria dos filmes de romance, eles acabam no casamento. Eles não mostram pós-casamento, o que acontece depois do casamento. É muito mágico, é muito bonito ficar alimentando só o lado bom da coisa. E até para que vocês entendam, porque assim, hoje aqui no grupo eu sou como se fosse o tiozão, né? Porque eu sou casado, né? Eu sou casado, nós temos aqui alguns amigos solteiros, outros namorando no grupo, mas vê só, pensa não só no casamento, mas pensa no relacionamento de pai e filho. Ou pai, mãe, irmão. O relacionamento em si é desafiador. Você ama seu pai, você ama sua mãe, mas vocês têm as suas contravenções, suas discussões. E não é porque há uma discussão que vocês não se amam. E não é porque há discussões que não existe a felicidade. Então esse estereótipo de par perfeito, mais uma vez, nos foi imposto. E a gente tenta levar isso, por exemplo, se eu perguntasse, Ivni, me dá as características aí de um cara perfeito. A Ivni poderia soltar várias características, enfim. Só que muitas vezes a gente procura no outro algo que nós não temos. É verdade. Eu ia chegar nisso. Algo que nós não temos. Eu tava num congresso e aí eu falei assim, moça, diga pra mim a característica de um cara perfeito. Eu falei assim, tem que ser bonito. Vocês precisavam ver o rosto dessa criança. Eita, Juvenal, tomara que Começa por aí. Ah, ele tem que ser trabalhador e você trabalha. Diz, não, eu tenho muita preguiça. Então a gente busca que o outro tenha características, mas esquece que a gente tem que tê-las. Aí é que entra uma questão muito importante, que às vezes a gente tá procurando uma pessoa e a gente quer projetar nela expectativas daquilo que a gente quer, mas muitas vezes a gente não sabe se é aquilo que é a vontade de Deus pra minha vida. Deixa eu só explicar. A gente nasce do Espírito, certo? Eu sou cristã e eu creio que a vontade de Deus é sublime pra minha vida. E quando eu nasço do Espírito, claro, Deus ele vai transformando também as minhas vontades, né? E aí, às vezes, a gente tem uma mania muito forte de manipular situações, manipular possíveis sinais de Deus, né? Pra acreditar que aquela pessoa talvez daria certo com você. Se é pra ficar comigo, que ele respire. Tipo, aconteceu isso comigo. Se o carro passar antes de mim. E assim, e às vezes a gente é muito inocente. Cara, a gente é muito criança no reino de Deus. E aí, não vou falar nada. E aí, enfim, sim, o que eu quero dizer é que a gente fica procurando pessoas que vão suprir as nossas necessidades, mas quando a gente vai para a Bíblia e fala que e Deus diz lá que Ele nos amou primeiro e no casamento você tem que estar disposto a amar a pessoa, então você tem que entender que aquele relacionamento não é para suprir uma carência sua, porque se você procura um relacionamento para suprir sua carência de não estar só, a sua carência de ostentar um parceiro, a sua carência de, sei lá, ter um status social ou diversos outros tipos de carência,
Cara, não vai, entendeu? Ivy, eu vejo que tudo tá baseado no reino de Deus. E por isso que Sim. o processo de estar sozinho, ele faz parte. Porque ele te constrói se você souber aproveitar. Entende? Não é... A gente fala muito sobre relacionamento, sobre ter alguém, mas no final das contas, o que Deus ele tem buscado no meio da comunidade é salvar. É objetivo que se tenha uma família? Sim. É objetivo que se tenha uma família. Eu não posso dizer com propriedade os desafios que é ter uma família construída só a partir de mim e outra pessoa, porque eu ainda não tenho. Eu faço parte de uma família. Mas eu entendo, e eu já tenho amigas que são casadas, e eu vejo o quanto é desafiador o processo de se manter uma família. A Bíblia, ela fala sobre muitas famílias. Famílias que tiveram profetas, homens de fé, pessoas que marcaram a história da Bíblia, né, desse meio cristão e tal, mas pode olhar, foram famílias imperfeitas. Isso me leva a crer que Deus ele usa a família, a ideia de se ter uma família, para me preparar unicamente para o reino, e é um processo, e entra no processo. Eu passo pelo processo de solidão e solitude. Nesse processo eu aprendo como me relacionar, eu me conheço, e aí eu aprendo a ter paciência e a esperar, mesmo eu tendo as minhas necessidades de se ter alguém, necessidades físicas que a gente precisa comentar sobre isso, sexuais em relação a isso, e acaba que a gente encontra, é uma outra fase. E aí quando a gente encontra, a gente passa pelo processo de saber se relacionar. E aí os caras, quando estão no casamento, já são outras habilidades que eles precisam ser desenvolvidas. O cara tá num casamento, eu até vi um post hoje, essa semana, que falava o seguinte: se você está infeliz no casamento, será que vale a pena separar? Se você não tá feliz, a maioria da galera diz o seguinte: divorcia, não tá bem, o que vale é você estar bem. E a resposta dela foi muito, muito interessante. Ela falou assim: cara, se você acha que o casamento ele é só enquanto as coisas estão muito bem, você não está preparado. É uma criança mimada que quer que as coisas elas estejam ao seu favor só enquanto está tudo muito legal. E aí o processo... Eu não sou casada, mas o Juvenal ele pode falar com mais propriedade nesse processo do casamento, o quanto ele também prepara a pessoa para a eternidade. E um pastor, uma vez assistindo uma palestra, ele falou o seguinte: o casamento ele te prepara para o céu, porque a pessoa, você vê que a pessoa é irritante, você decidiu estar com ela te faz raiva, e você tem que falar assim, e você tem que ter paciência, você tem que ter amor, você não virar as costas. Pessoal, rapaz, é um negócio muito louco. Eu queria só completar antes do Juvenal, completar a minha fala, é que se a gente não entender nesse processo que quem supre as nossas necessidades é Deus, a gente vai entrar errado no relacionamento. Sim. Né? Porque aí a gente vai sempre cobrar do outro, sendo que eu tenho que ser, né, pra aquela pessoa. E Juvas, rapidinho, é por isso que no Éden, Adão e Deus, e depois veio Eva, porque Deus iria suprir o suficiente para ele se relacionar com Eva. O plano ideal desenhado por Deus para que começasse a dar certo, ou para que, se ele seguisse, as coisas pudessem tomar um caminho correto, era esse. Mas o homem sempre teve o poder do livre-arbítrio. E aí, comentando a resposta do próprio Ícaro, Deus não coloca a pessoa específica para você, ele te dá oportunidades de escolha. E aí cabe a você escolher quais as consequências você está disposto a suprir, quais as consequências você está disposto a suportar. Só que beleza, a gente falou sobre o momento de aprendizado, a fase da solteirice, e aí quem se sentir à vontade, todos nós já nos relacionamos com outras pessoas, já tivemos namoros e tal. A pergunta e quais são os principais desafios dentro do namoro? Né? Porque, principalmente no namoro cristão. E qual é a diferença que as pessoas impõem ou colocam sobre o perfil do namoro cristão para o perfil de pessoas que não têm esses mesmos princípios? Quem que se sente à vontade aí para falar sobre isso? Domínio próprio, cara. A igreja quase não fala sobre sexo, a igreja quase não fala sobre temas relacionados à sexualidade e tal. E a galera acaba entrando numa relação assim, ó. Ela sente a necessidade, não se engane, todos nós sentimos necessidades, mas como administrar essas necessidades? E você viu no início do nosso podcast hoje, a primeira pergunta que eu fiz pro Ícaro: é bom?
Ele falou assim, A gente fica com receio. com receio de falar, com receio de dizer, mas assim, biblicamente Deus criou o sexo para que aquilo fosse bom, Cara, ele fosse criou. muito bom. Se ele criou. Ele criou, né, para que aquilo fosse muito bom, mas a gente fica com receio porque muitas vezes nós não o conhecemos. Não temos habilidade de falar sobre o propriedade, tema. muitas vezes. Cara, aí o que acontece? Aí, Juvenal, vou voltar para o Juvenal. Ícaro, agora é a nossa vez. Seguinte, há quem diga, vou ser polêmica, que o sexo antes do casamento, ele de fato é errado. Sim. Nós, como cristãos, levantamos essa bandeira e realmente acreditamos que existe um propósito realmente para dentro do casamento. E eu preciso levar em consideração, Juvenal, você que é um homem casado e agora, nossa, eu vou ser a entrevistadora do negócio, a gente precisa levar em consideração que para um casamento ele esteja sustentado, não é só o sexo. Pronto. Ele é Deus, mas se ele não é só o sexo, por que não fazer sexo? Nossa, a pessoa vai pensar que eu... doida. O Ícaro olhou assim, argumento. Vamos lá. Anjinho do mal. A gente começou falando aqui sobre o plano ideal de Deus e a gente tem que biblicamente seguir o plano do cristianismo a partir do Éden. O que aconteceu? Deus criou Adão teve o seu momento de solitude, momento de aprendizado. Deus deu características para Adão e depois Deus criou uma auxiliadora. E essa auxiliadora tinha características, então não era qualquer pessoa. Então você foi criado por Deus, não é qualquer pessoa que lhe cabe. Então você precisa avistar essas características. Pois bem, e aí Deus criou o homem, Deus criou a mulher, e quando Deus criou o homem e Deus criou a mulher, Adão disse, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E então Deus fez o quê? Abençoou a relação. Ou seja, quando Deus abençoou, Deus então estava ali casando, Ele estava dando a bênção para aquele casal. E só depois que Deus abençoou, que Adão e Eva então estavam ali aptos para isso, porque depois que Ele abençoou, Ele falou assim, agora crescei, agora multiplicai, agora fiquem à vontade. Então, biblicamente, o casamento e essa união, vocês falaram aqui que nós estamos sendo preparados para onde? Para o reino. Para o reino. Mas para que a gente esteja preparado, a gente precisa entender as fases. O processo de conhecimento, o processo da bênção, e aí, depois do processo da bênção, outros detalhes que podem acontecer como o sexo. Então, o sexo bíblico, o sexo foi criado por Deus para que ele pudesse ser usufruído no casamento. E isso a partir do plano da salvação do Éden. Deus criou o homem, criou a mulher, abençoou e fez lá. E aí um ponto que você mesmo respondeu. As pessoas hoje elas estão banalizando o sexo e vendo o sexo num viés pornográfico, um viés fora do que é a realidade. Os jovens estão consumindo muito, a gente entra nesse ponto também, consumindo muito o que a mídia ou outros meios trazem como se aquilo fosse real. E aí eu vou trazer um dado para você. Hoje existe um número muito maior de divórcios de pessoas que fazem sexo antes do casamento do que aquelas que fazem sexo somente quando se casam. E elas falam, mas seria um test drive. Se é um test drive, está dando muito errado, porque a proporção deveria ser inversa. Se eu já testei, a ideia é que desse certo. E não é essa a proporção. A proporção é totalmente inversa. Mas a gente pode levar em consideração também que não é só o sexo que causa o divórcio. Não é. Entende? Levando em consideração não o é sexo. Só, pronto. não é só. Existem muitos pontos na convivência que podem ser levados como até de violência, até de mentalidades diferentes que levam ao divórcio. Entendeu? Então, a gente às vezes também acaba colocando. Eu não quero também estar aqui como se estivesse defendendo, mas eu quero colocar a mentalidade de muita gente, a outra ótica. Eu levo em consideração esse ponto. Namoro foi feito para acabar. Concorda comigo? Sim, porque tem que ter uma continuidade. Namoro foi feito para acabar. Ou para acabar e você não deu certo, você conheceu a pessoa, não, aqui bate no pai, bate na mãe. A pessoa conheceu, então não serve ou serve, me cabe, e aí ela dá um outro passo. O problema é que as pessoas estão banalizando e fazendo como se o sexo fosse a única base do relacionamento, e aí elas levam isso como se fosse o padrão, e por levar isso como se fosse o padrão, elas usam, o meu relacionamento só vai dar certo se houver o sexo antes, para que eu possa testar, para que eu possa conhecer. Mas esse conhecimento tem que existir muito antes. Porque existem várias outras na conversa, coisas, no diálogo, vários coisas. Outros aspectos. E o sexo ele acaba pesando porque ele é carne, né? E a carne, ela é fraca e acaba sendo um ponto de domínio próprio, o que é desafiador e o que nos leva
a ter que nos controlar. Então é muito mais fácil eu alimentar minha carne e eu acabo esquecendo outros princípios que podem E olha um ponto interessante, eu queria que a Ivy conversasse com a gente sobre isso. A Nádia comentou que um dos principais aspectos que nos levam a idealizar e sonhar muito com o sexo é essa falta de domínio próprio. E hoje a gente se alimenta muito de muita coisa que interfere no nosso domínio próprio. Então, qual era a dica que você daria para a nossa juventude, ou até mesmo para nós, para que nós pudéssemos controlar, dosar? O que você nos daria como sugestão para que nós pudéssemos equilibrar esse domínio? Uma vez eu ouvi um sermão, eu não lembro muito bem, mas o pastor falou alguma coisa assim. Ele falou, e aí depois que ele falou assim, alguma coisa de que as meninas quando chegam nessa idade ficam com a animação à flor da pele e tal. Ele falou, isso é energia. Vamos... Que aí tu tá com isso pra todo mundo. Não, vai ter que ter um corte se ele disser. Isso vai fazer um crossfit. Exatamente, tipo, é energia. Se você tá gastando essa energia aonde? Entendeu? Se você é um filho de Deus e tá solteiro, pega essa energia, meu filho, gasta na missão. É por isso que o processo de solitude é necessário. É necessário. Na solitude há o autoconhecimento, você começa a se conhecer, porque assim, hoje a sociedade ela tá corrompida por falta de domínio próprio, é uma sociedade onde ela satisfaz todas as necessidades dela, tirando do sexo, ela faz todas as necessidades que ela quer, não existe um limite pra sociedade hoje, por isso que a galera fala assim, é fulano Nutella, por quê? Porque tem tudo muito fácil. Então, o que Deus espera da gente? Ele espera da gente um cristão um pouco mais raiz, sabe? Que a gente enfrente os nossos desafios. Viva o processo. E viver o processo é muito desafiador, porque você vai precisar parar, vai doer. Você que está em casa, você vai sentir a necessidade, sim, de fazer algo, de fazer sexo, de fazer alguma outra coisa, algum paliativo que você está entendendo, pra suprir a sua necessidade. Ela falou em masturbação. Isso. Masturbação. E aí, cara, você não precisa se sentir culpado, o que você precisa é se conhecer e, como cristão, procurar meios. Porque assim, não adianta se você não se conhecer, você não vai saber, você vai sentir aquela necessidade, você vai ficar, peraí, e agora? Aí vai meter os pés pela mão. Se você buscar o autoconhecimento, e eu considero a necessidade, principalmente no mundo de hoje, de se fazer sim terapias, procurar um psicólogo, ajuda profissional, embasado com os seus princípios, cara, não tem como. Você vai conseguir. E se duvidar, você vai ter uma caminhada de sucesso, não só no seu relacionamento com alguém, mas na tua caminhada profissional, porque Deus tem nos preparado para a eternidade. Não é só para um casamento, não é só para uma relação, para um momento, é para a eternidade. Então, todo esse preparo de domínio próprio não é para que eu só não faça sexo antes do casamento, mas é para que eu consiga analisar os meus instintos, tentar ver as coisas com sobriedade, tentar ver as coisas numa transparência, conseguir sentir, ter a sensibilidade de que Deus está querendo me mostrar por onde eu devo caminhar. Então são vários leques que vão se abrindo. A questão é que quando a gente fala sobre relacionamento, a gente centraliza no outro, sempre em ter outra pessoa, sendo que o foco ele é muito mais amplo. Muito maior. E vocês mesmos falaram que o nosso foco, nós estamos sendo preparados para o reino. Tudo que nós fazemos e tudo que nós somos está sendo direcionado para que nós possamos nos encontrar com Cristo. E veja só, a gente comentou aqui, não vou fugir da pergunta da Nádia, a Nádia comentou, beleza, mas tem gente que faz sexo antes do casamento e é feliz. Sim. E não cabe a mim julgar as atitudes do outro, mas a Bíblia é muito clara, onde cada um é julgado pela luz que recebe, pelo ensinamento que recebe, pelas circunstâncias em que se encontram. Todos nós temos atitudes diferentes em dados momentos da nossa vida pela luz que nós tínhamos. E Deus é um Deus muito justo, que não nos julga a partir daquilo que nós somos ou por aquilo que nós fazemos, mas Ele nos julga a partir do que Ele é. Existe a misericórdia de Deus, né? A misericórdia de Deus. A gente quer essa justiça, porque a gente quer... Aos nossos olhos, né? Esse conhecimento é errado, pecar, aquele casal que fez, casou e tá feliz agora, a gente quer justiça na vida Nossa, deles. que ridículo, mas se Deus é misericórdia, lógico que eles têm que ser felizes, né? Agora eu vou torcer pela desgraça do outro. E Juvas, e a galera que já fez sexo antes do casamento, como é que Deus trabalharia assim? Porque assim, tem pessoas que já fizeram e eles se arrependeram, né? Aí tá o cristãos. Nós vamos jogar aqui. Tem pessoas que são cristãs que fizeram.
tá aqui. Rapaz, mas a gente sabe que não é certo, Senhor. E aí, Juvenal? Perfeito. Agora, E essa agora? pergunta foi fantástica. Por quê? As nossas atitudes, ainda que perdoadas por Deus, não eximem as consequências. As nossas atitudes, ainda que perdoadas pelo Criador, não apagam as consequências que elas trazem para as nossas vidas. Então, ainda que Deus nos perdoe, isso pode nos trazer consequências. Consequências porque eu vou lá, me relaciono, não conheço o outro, se eu ainda não me relacionei com o outro, nós vamos descobrir juntos algumas coisas. E muitas vezes, por descobrirmos juntos, aquilo não me fará falta. Mas existe a comparação. Ele já teve um relacionamento com outras pessoas, e aí ele vai comparar. E essa comparação pode ser prejudicial Que no conselho relacionamento. daria para os jovens que já fizeram? Os jovens que já fizeram, Que já fizeram e se arrependeram? se arrependeram, eles estão indo no caminho certo, porque é ele e Deus. A sociedade vai julgar, a sociedade vai criticar, mas o que a sociedade tem a ver com a sua vida? É você e Deus, essa jornada sempre será você e Deus. E aí a gente chega no ponto final da nossa Faz uma discussão. pergunta pro Ícaro, eu tô achando muito barato. Da nossa discussão de hoje, que é a seguinte. Ícaro, eu queria que você falasse pra gente, e eu vou falar. Traz mais água pro Ícaro. O Ícaro vai responder essa nossa última pergunta de hoje, até porque isso acontece muito mais com os homens, que é sobre a masturbação. Tá? O que acontece? A galera, ela tá banalizando, e vou dar alguns dados para você, tá, Ícaro? As pessoas, nós vivemos numa sociedade onde temos vários grupos de estudiosos, cientistas, e eu não sou estudioso da área, estou trazendo essas informações para a gente falar juntos. E nem estamos aqui para sermos o dono da verdade, tá, galera? Nós estamos aqui para levar você a pensar fora do saleiro, a pensar fora daquilo que... Abrindo a discussão, né? para que você possa Continuar chegar... aí na sua casa com seus Continuar essa amigos. discussão E com o aqui seu nos pastor, comentários do enfim, YouTube. e aí nos comentários para que a gente possa falar. Mas o que acontece? A galera, ela tem se masturbado e a masturbação está muito em linha com a pornografia, e aí ela começa a ter vários vícios e essa galera começa a ficar doente. Ejaculação precoce, essa galera começa a ficar doente com impotência. O ato da masturbação é totalmente diferente do ato sexual. E as pessoas, elas estão preparadas, elas pensam muito no ato sexual e esquecem que nós somos criados para relações. Elas estão muito ligadas àquele ato e esquecem das relações. Que conselho você dá para essa galera que tá tentando, ou para que a galera não caia nesse mal da própria masturbação e da própria pornografia? Qual o conselho que você dá para essa juventude? Então, assim, eu acho que primeiro que cada um tem um meio diferente de lidar com os seus vícios. Por exemplo, tava falando do sexo. Para muitos, essa é uma como é a palavra que eu posso dizer? Mas para outros não. É o quê? O pessoal não ouviu. Para muitos o sexo, ele é o calcanhar de Aquiles. É onde o inimigo consegue derrubar. Mas para outros não. Eu até estava vendo o pastor Hamilton Menezes, no Tempo de Refletir, ele falou algo interessante. Biblicamente ele mostra lá que o inimigo ele trabalha com 3 frentes de pecado. Ele vai pro primeiro... Eu não lembro direitinho, porque como é de manhã cedo, parece que eu esqueço das coisas quando é de manhã cedo ali, né? Mas eu tenho a essência do que ele falou, né? Ele primeiro vai com a primeira linha de ataque de pecado. Que, se eu não me engano, não tenho certeza, é o da carne. Aí você sustenta, você não cai. Aí ele vai para a segunda linha de pecado. E aí, se você sustentar, tem a terceira, que é 3 tipos de classes de pecado. Não que é um pior que o outro, não. Mas é de pecados diferentes. E quando você sustenta o inimigo vai de outro jeito. Ele sabe os pontos fracos. Para os jovens, principalmente para os homens, mas hoje eu vejo que isso tem se tornado também comum entre mulheres. É algo que a dificuldade de você lidar com isso é a mesma dificuldade de você lidar com outros pecados. Então, assim, da mesma forma que eu acredito que, biblicamente falando, e a Adriana já vai falar isso também, que muitos dos nossos desejos são alimentados pelo que a gente vê. Então, assim, às vezes, nós como jovens, nós não temos... às vezes você desperta ali um desejo sexual que você não está fazendo nada, você vai lá assistir lá um filme que tem uma cena sexual e aí a pessoa vai lá e fica com vontade, sabe? Então, muito do que a gente vê é alimento. Então, eu acho que o primeiro passo para que a gente possa deixar de ter qualquer ato vicioso
É aquilo que eu consumo. Reduzir drasticamente. Na verdade é cortar o que despertar isso. Uma pessoa que é dependente química, ela não pode passar numa rua que tem uma boca de fumo. Sim. E eu acredito que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho que é muito importante é a pessoa tentar se alimentar daquilo que vai trazer força para vencer a carne, que é o espírito. Então é preciso buscar, assim, auxílio divino, é preciso entender, ter um relacionamento com Deus, porque eu acredito que o relacionamento com Deus fortalece, e também tem outra coisa que a Nath, ela também vai falar sobre isso, a questão da ociosidade. Eu acho que a ociosidade ela contribui muito para pessoas, assim, a nossa mente ela é muito fértil. Ela maquina muita coisa. Às vezes você pratica um pecado, eu falo isso qualquer pecado, até para um ladrão. Não tenha dúvidas de que o ato de roubar planejado é porque em algum momento ele estava com a mente desocupada. Porque ele usou aquele tempo que ele podia estar fazendo alguma coisa para fazer outra. Então eu acredito que a administração correta do tempo, alguém que está muito ocupado não vai ter tempo para estar fazendo mal nem para o outro nem para si. Se auto-prejudicando. Porque tudo isso que a gente está falando aqui, tanto o sexo quanto a masturbação, tudo isso tem prejuízo tanto físico como espiritual, né? Então eu acredito que relacionamento com Deus, como é que eu posso dizer? Evitar consumir aquilo que intensifica os desejos, e a última coisa que eu esqueci foi a ociosidade. A ociosidade. Então se liga só, galera, a gente chegou aqui em várias discussões, falamos sobre muitos temas e tava todo mundo muito inspirado aí, e Deus com certeza deve ter falado com você. Perceba, falamos sobre a precisão e sobre a importância de estar sozinho. Se você não encontrou alguém para sua vida, se você ainda está aí desesperado, ainda há esperança para você. Aproveita a sua solitude, se conhece um pouco mais, aprende um pouco mais com isso e começa a observar também as pessoas ao seu redor. Porque Deus não vai desenhar alguém específico para você, Ele vai te dar oportunidades. E muitas vezes, quando Ele te der essa oportunidade, existe uma oração. Quando me der a vontade, tira de mim a oportunidade. E quando me der a oportunidade, tira de mim a vontade. Os nossos desejos muitas vezes nos cegam. E se você talvez foi cegado por isso, Jesus hoje está disposto a te dar uma nova visão sobre o que é importante ser feito. Jesus hoje nos chama para sermos santos. E ser santo não é simplesmente nunca ter pecado, como falamos nas últimas vezes. É ter coragem para se levantar e ser alguém diferente.